Olá a todos, este é o canal Revelar e vamos direto ao assunto. Esta cena que vocês acabaram de ver é de um filme chamado A Profecia, de 2006, onde um personagem chamado Damien é colocado como o anticristo. Nós vamos analisar cada uma dessas cenas, cada um desses detalhes que vocês viram aqui na cena, mas antes nós vamos falar sobre quem é Damien. Damien é considerado agora oficialmente como o bebê número 8 bilhões, que teria nascido no mundo. Eles deram esse nome, Damien. Ele teria então nascido na República Dominicana e simbolizaria esse novo marco da população mundial. Vejam que eles colocaram o pobre inocente aqui com esta marca no peito dele. É óbvio que o bebê, nem ele, nem a mãe dele tem qualquer culpa disso, Ele simplesmente foi escolhido como um símbolo. O bebê chamado Damien, nascido na República Dominicana, foi escolhido pela ONU para celebrar um momento histórico em que o planeta Terra atinge a marca de 8 bilhões de habitantes na terça-feira passada. Já falei em vídeo que eles não têm como ter certeza de que já estamos em 8 bilhões, nem eu não sei, nem você não sabe, nós não temos os instrumentos para medir isso, mas eles estão dizendo simbolicamente que nós atingimos a marca de 8 bilhões e eles escolheram este bebê aqui como um símbolo. Note que no peito dele há esse 8 estilizado que lembra a marca do Ouroboros, que é esse símbolo do infinito, um símbolo ocultista do infinito. Então, veja que, ao mesmo tempo em que eles falam que nós atingimos os 8 bilhões, já há notícias dizendo que este ritmo de crescimento da população que está mais lento, por outro lado, mostra que há um questionamento a ser feito, segundo eles, claro, de que será que o mundo tem capacidade de comportar tanta gente? Essa não é uma pergunta que eu faço, é uma pergunta que eles estão fazendo. Eles colocam o seguinte: 8 bilhões. Não tem como olhar para esse número e não pensar, será que esse planeta comporta tanta gente? Perdemos 420 milhões de hectares de florestas desde 1990. A emissão de gases que aquecem o planeta é cada vez maior e 30% de todos esses gases vêm da produção de alimentos, enquanto a pobreza e a fome se alastram. Então eles questionam aqui esse ritmo de crescimento populacional, ao mesmo tempo em que anunciam esse número oficialmente. Agora vamos fazer uma análise simbólica. Nós, lá na comunidade fechada, eu já falava para vocês que quando atingíssemos esse número de 8 bilhões, nós veríamos essa intensificação pela proposta de que nós não avançássemos mais, de que eles não gostariam jamais que a humanidade ultrapassasse este número de pessoas. Mas vamos ver simbolicamente o que está por trás, por exemplo, do nome Damien. O que significa Damien? Damien é um nome histórico que significa domar ou subjugar. É derivado da palavra grega Damianos, que pode significar mestre, ou superar, que seria superador, ou conquistar, de um conquistador. É mais ou menos como Nimrod. Nimrod foi um conquistador. O nome Damien também tem sido associado à deusa grega da fertilidade Damia, também conhecida como Deméter. Na mitologia romana, ela é conhecida como Ceres. Deméter, para quem não sabe, é a deusa do trigo e foi possuída pelo irmão, rei dos deuses, Zeus. Com ele teve a filha Perséfone. Vocês lembram quando eu falava para vocês lá em março de 2020 a respeito daquele quadro O Jardim da Primavera, quando aquele quadro, aquele museu que tinha um gigantesco coelho branco na frente, foi simplesmente surrupiado e até hoje não se sabe mais notícias dele. Eu explicava na época que isso simbolicamente era como que o surrupiar da primavera. E aí, quando o quadro O Jardim da Primavera foi surrupiado, a primavera da Europa também o foi, porque aí começaram então todas as medidas que tiraram as pessoas de aproveitar a primavera. As pessoas foram tiradas das ruas.
Por que a primavera é retirada por conta de Perséfone? Porque ela é a deusa da primavera. Então, desculpe, a mãe de Perséfone é a deusa da primavera, a Dâmia, né? Que é também conhecida como diz aqui, como Deméter, né? Então, quando Hades, que é o deus do inferno, apaixona-se por Perséfone, filha de Deméter, filha de Dâmia, ele a leva para as terras inferiores. A mãe fica muito triste e deixa então de florir o mundo, de levar a felicidade da primavera ao mundo. E aí uma irmã de Deméter acaba trazendo o inverno, uma irmã bastarda de Deméter, né, traz o inverno. Depois as duas se reencontram, Deméter e a irmã, e aí elas fazem uma espécie de pacto entre as duas, e o inverno, verão, outono e primavera vão se alternando, né, entre principalmente a primavera e o inverno. Isso lembra também o rei Azevinho, né, e o seu irmão, né, que também revezam entre o verão e o inverno. Então Hades leva a Perséfone para o inferno, e de lá ela renasce depois, como ela desce como uma virgem, ela renasce depois transformada, porque lá então ela conhece, né, naquele estilo bíblico, ela conhece Hades e volta de lá. Se antes descida com vestes brancas de pureza, ela sobe de lá, do mundo inferior, com vestes vermelhas. Esse é o mito que conta a história deles. Então, esse nome Damen, além de remeter a essa deusa, também remete à ideia de maestria, de mestre, de dominação, superação e conquista. Isso me assusta um pouco, porque essa criança aqui, que eles simbolizam como Damen, que é uma inocente, não tem culpa nenhuma, lógico, dos símbolos que estão envolvidos, ela é colocada como de número 8 bilhões através de um símbolo que me faz imaginar uma intenção de dominação em cima da humanidade, como que de conquista em cima da humanidade, como que se fosse o momento de um mestre vir e dominar esses 8 bilhões de seres humanos, como que se nós estivéssemos então no momento em que a conquista em cima da nossa espécie deveria ser feita. Se nós formos coligar isso com outras mensagens preditivas que nós temos visto aí em outros meios de comunicação, como por exemplo aquele, que eu não vou nem mencionar qual, muitos de vocês devem ter visto, em que eles anunciam através de várias vezes o número 6, que ele está vindo, o Hexa, né? Eles querem dizer que o Hexa está vindo, mas por várias vezes eles vão anunciando o número 6. O número 6 é um número considerado o número do homem. E como é repetido várias vezes o número 6, né, nós podemos presumir que eles estão falando daquele que dominará sobre o homem com uma marca, que seria o 666. Então, tudo muito simbólico. Agora, eu gostaria de passar para vocês aqui rapidamente o vídeo, mais uma vez. Eu tenho de ir pausando para que não tenha problemas autorais, né, para explicar algumas das cenas que vocês estão vendo aqui. Então aqui vocês veem que a mãe de Damian, aqui no filme ele é um rapaz, ele é um menino, né? No mundo real aí a ONU decidiu dar o nome, nomear como a cidadã de número 8 bilhões uma menina. Então aqui a mãe do menino está vestida de branco, e note que ela está irrigando aqui, né? Jogando água em uma planta vermelha. A planta vermelha, pessoal, aqui não está dizendo que é uma rosa, mas ela geralmente, essa flor vermelha, ela está coligada com esse segredo, o nome da rosa, né? O segredo da rosa. Se vocês forem ver, muita simbologia mostra pessoas ou com o dedo nos lábios, né, ou com uma rosa na boca, mostrando que há um segredo por trás da rosa. Inclusive há um poema do William Blake chamado A Rosa Doente. Eu não vou lembrar aqui exatamente os termos desse poema, esqueci de trazer para vocês, mas The Sick Rose, ele fala de uma rosa que teria sido adoentada, quer dizer, perdido a pureza dela por conta de um espírito que vaga na noite. É uma referência oculta à ideia de que
a Pura, a deusa Pura, então ela foi dominada pelo Hades. É uma referência oculta àquilo que consta em Gênesis 6, e que as mulheres então teriam sido dominadas por aqueles que caíram, né? Pelos vigilantes caídos. Então aqui nós estamos vendo uma reprodução disso, e estamos vendo também o fato de que esses cristais aqui representam esses caídos, né? Estamos vendo mais ou menos também aquilo que é mostrado no livro de Enoque, onde os filhos dessas mães que tiveram então conhecimento com os caídos teriam terminado com a vida das próprias mães. Veja que eles mostram inclusive os sapatos vermelhos, que lembram os sapatos de Dorothy. Ela cai, ela se pendura, e aqui há o Seirai, o Messilá, que seria a corrente, né? Aquela corrente que impede o advento do anticristo. Isso tudo é mitologia e simbologia, né, pessoal? Então, quando ela arrebenta, eis que ele cai dos céus, né? Quem é que cai do céu como um trovão, como um raio? Abaixo vocês veem os cubos, né? Notem o peso em formato de cubo, e também em formato de Seirai, que é as correntes de Birkeland, né, que formam aquele Y. É o mesmo Y que consta lá no capacitor de fluxo do filme ficcional De Volta para o Futuro. Então ele quebra, e aí nós vemos as colunas, né, toda a simbologia envolvendo as colunas, e a mãe dele então não sendo socorrida por ele, mais ou menos como é contado no livro de Enoque, né, que aconteceu com as mães, né, daqueles que eram uma mistura híbrida, né, dos filhos dos deuses com as filhas dos homens. É um pouco difícil de as pessoas acreditarem nessa simbologia. Quem está um pouco mais avançado na comunidade fechada não só entendeu tudo isso que eu falei, como captou vários outros símbolos, né? Quem está mais avançado já tem essa capacidade. Inclusive, o capitel aqui das colunas, veja que é o mesmo capitel que eu falei em um dos vídeos lá, eu não sei, são centenas de vídeos, eu já não lembro mais nem qual foi, onde eu explico o símbolo desse capitel aqui e várias outras coisas que estão na cena. Enfim, pessoal, isso é um sinal muito claro do que está por acontecer. Infelizmente, muitas das coisas que nós falamos lá na comunidade têm acontecido, e infelizmente, né, mesmo para quem nós falamos claramente, as pessoas insistem em não acreditar porque elas simplesmente não querem acreditar. Então elas não entendem porque não querem. E é isso. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.